E aí, pessoal, tudo bom? José aqui. E hoje vamos falar sobre um tema polêmico: os 9 mitos da transferência externa. Para hoje, temos novamente Pedro. Se apresenta aí. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vai tentar desmistificar muitas das informações erradas que chegam para você, que acabou de descobrir a existência da transferência externa. Então acompanhe o nosso vídeo até o final, que com certeza tudo que a gente vai falar aqui é de extrema importância que você saiba. Boa, Pedro. Vamos começar logo, direto ao ponto. Primeiro mito: é difícil conseguir equivalência. É verdade, Pedro? Olha, é, Assim, eu vou sempre me basear pela minha história, tá? Então, como vocês já sabem, ou se você não sabe, eu te conto agora. Meu nome é Pedro. Eu entrei na transferência externa para a USP em 2017 para uma vaga de engenharia na Poli. E antes de eu entrar, eu sempre ficava com isso na cabeça. Poxa, será que eu vou conseguir aproveitar as disciplinas que eu já fiz na minha faculdade anterior, que também era de engenharia, na Poli? E até mesmo quando eu entrei, muitas das vezes, quando eu perguntava para os alunos que não eram os alunos que, assim como eu tinha entrado, que tinham entrado pela transferência, eram alunos que tinham ingressado na faculdade normalmente, muitos deles falavam ou que eu não conseguiria, ou que eles não sabiam dessa informação. E aí eu tive que experimentar por mim mesmo, né? Então botar à prova e como vocês sabem, as informações a respeito da transferência externa, elas são muito escassas. Então, eu tenho o prazer de poder te falar que eu fui um dos primeiros assim que foi descobrindo, não um dos primeiros que passou por isso, mas um dos primeiros que passou e que compartilhou como foi sua experiência. Então eu posso te falar, por exemplo, que eu tive muito sucesso com relação a aproveitamento de disciplinas que já foram cursadas. E eu te dou alguns exemplos. Então imagina, ó, eu fazia engenharia mecânica em São Bernardo da FEI, e aí eu tinha acabado de mudar para Poli. Então, em teoria, eu tinha todas as matérias do ciclo básico. A única diferença é que na FEI eu tinha cálculo 1, 2 e 3. Na Poli, a gente tem cálculo 1, 2, 3 e 4. As físicas, a gente tem basicamente a mesma coisa: física 1, 2, 3 e 4 e os laboratórios. Isso não mudou muito. Mas outra matéria, por exemplo, que era diferente, na FEI eu só tive álgebra linear. Tudo bem que eu tive geometria analítica no primeiro semestre e álgebra linear no segundo semestre. Mas na Poli a gente tem duas disciplinas com esse nome. A gente tem álgebra linear 1, que é dada logo no primeiro semestre, e a gente tem álgebra linear 2, que é dada no segundo semestre. E aí que vem a minha surpresa, né? Eu submeti todos os documentos que eles pedem. Então, assim, eu já ouvi muita gente falando com dúvida sobre quais são os documentos que você precisa ter para transferir. E é basicamente um comprovante de vínculo com a faculdade, ou seja, um atestado de matrícula, e a outra é o seu histórico escolar. Você só precisa dessas duas coisas. E nesse histórico escolar, ele tem que vir acompanhado da ementa. O histórico escolar em si é como se fosse não, ele é literalmente um sulfite, né, uma folha, onde vem impressa a tabela, onde estão as disciplinas que você já fez, né, então quais são as disciplinas do primeiro semestre do seu curso, do segundo, do terceiro e assim por diante, e qual foi o seu aproveitamento. E aí a ementa, que é esse documento que acompanha o seu histórico, ele é onde vai estar discretizado todos os tópicos que foram exigidos. E aí a gente tem meio que uma regra de ouro para tentar prever se você vai conseguir a transferência ou não. Que é o quê? Você pegar a ementa das disciplinas da faculdade que você vai com as faculdades que você já fez. Se bater 75% tanto da carga horária quanto do conteúdo, você pode assim ficar um pouco mais tranquilo, porque é um sinal de que você vai ter sucesso. E aí, para ser bem objetivo e encurtar um pouco mais essa minha resposta que já está se estendendo bastante, eu consegui eliminar basicamente todo o biênio da Poli, que a gente chama assim, né? Então, com 3 cálculos que eu fiz na FEI, eu consegui eliminar os 4 cálculos da Poli. Então, assim, quando eu vi isso, eu falei, cara, mudou a chavinha, sabe? Se antes eu tava com receio, poxa, eu vou ter que fazer cálculo de novo, eu vou ter que fazer física, quando saiu essa minha equivalência e eu não precisava fazer nenhum cálculo, imagina, assim, eu dava pulo de alegria de 1,5 metro do chão, né?
eu não precisei fazer nenhuma das físicas, eu não precisei fazer nenhum dos laboratórios, eu não precisei fazer álgebra linear, eu não precisei fazer cálculo numérico. E se você que está me ouvindo conhece a fama da Poli, ainda mais nessas matérias, você sabe que eu estou fazendo a Poli basicamente no modo fácil. E assim, não que é o modo fácil de tá fácil, porque assim, continua sendo difícil. A única diferença é que aquelas matérias do começo, elas que são responsáveis por travar a gente, porque elas acabam virando pré-requisito para outras matérias, eu já não tinha que me preocupar. E com isso, eu posso te garantir que eu aproveitei muito as oportunidades que a USP pôde me proporcionar. Boa, Pedro. E só corrigindo aí um pedacinho que você falou de que conseguiu 70, a regra dos 75%, né? Que você consegue a equivalência. Acho que você comentou transferência no meio aí, mas só para É deixar isso, claro, pessoal, porque equivalência. como é pouca informação, aí a gente não pode confundir. Mas é equivalência que ele quis dizer. Bom, segundo mito, sobram vagas apenas para cursos menos procurados. Olha, é só para esse tópico renderia um vídeo. E esse vídeo já está pronto. E se você clicar aqui na aba de playlist, você vai encontrar um vídeo cujo título é Quais são as prováveis vagas que vão aparecer para esse ano. Lá a gente faz uma análise completa a respeito disso. E lá a gente te mostra, te prova por A mais B que existem cursos que têm saído, inclusive todos os anos, nesses anos mais recentes, nos últimos 6 anos, como, por exemplo, engenharia, direito. Qual mais, José, que você lembra? Cara, de cabeça aqui, acho que administração, ciências contábeis também. Física, matemática, química, assim, tem uma lista de vários cursos que já na FUVEST eles são disputados. Então, eu que conheço, que tenho conhecimento de causa, eu não consigo aceitar ouvir isso, seja num grupo do Facebook ou em qualquer lugar, que a transferência só tem vagas para cursos que ninguém quer. Eu vou perguntar para você que está aí do meu lado, aí que está aí do outro lado. Você que está querendo poli, é um curso qualquer? Você que quer medicina, por exemplo, esse ano de 2020, abriu vaga para medicina em Bauru. Você acha que isso é um curso qualquer? Abriu para direito em Ribeirão. Você diria que fazer direito na USP em Ribeirão é um curso qualquer? Eu não diria. Então, assim, é um mito que só saem vagas, só sobram vagas para cursos que ninguém quer. É muito pelo contrário. Se essa pessoa diz isso é porque ela não tem conhecimento de causa. Isso assim, a gente até não pode julgar muito porque a transferência ela é um processo pouquíssimo divulgado. E ainda mais quem conhece, eu não sei o motivo, não sei se é para manter a concorrência pequena, acaba não divulgando. Mas é aí que a gente chegou com os dois pés na porta para te contar tudo que você precisa saber. Então não acredite quando você ouvir esse tipo de afirmação. Existem sim cursos que são extremamente disputados e que sobram vagas que você, que está aí do outro lado, pode aproveitar. Exato. E quando tiver qualquer dúvida aí, cara, pode perguntar pra gente, pô, Pedro, isso daqui é verdade? Pô, José, isso daqui é verdade? Ou, se for na pior das hipóteses, você vai lá e procura no edital você mesmo. Porque assim, você ficar escutando de uma outra pessoa, pô, transferência é isso, transferência é aquilo, sem saber, é muito fácil, né? Você acreditar nas coisas que as pessoas falam. Porque às vezes elas parecem verdade. Sobra apenas vaga para curso menos concorrido. Porque, pô, nos cursos muito concorridos, o pessoal não desiste da vaga. Não é assim. Acho que tanto eu como Não, muito pelo contrário. a Spoli, assim, você vai vendo, vai tendo uma evasão de alunos natural ao longo dos anos. Exatamente. E assim, se você quer contato com a gente para tirar qualquer dúvida, eu convido você a deixar o seu comentário aqui embaixo. A gente vai sempre ter bastante atenção no que vocês estão comentando aqui embaixo. Pode ter certeza que se não for respondido já nesse vídeo ou no comentário do vídeo, a gente vai responder no próximo vídeo. Pode ter certeza. Até hoje a gente está respondendo 100% dos comentários e a gente vai continuar assim. E vocês podem acompanhar aí nos vídeos. Aí vocês podem tirar a prova de vocês mesmos, se a gente está respondendo ou não. Bom, terceiro ponto aqui, terceiro mito. A prova de transferência é impossível. Fala aí, Pedro. Olha, eu até estava conversando esses dias, né? Tava o José junto, a gente estava conversando com o aprovado.
E eu até brinquei, né, que o aluno que é aprovado na transferência, se você pergunta para alguém da graduação da USP, é como se fosse folclore, assim, é como se fosse o Saci Pererê da USP. É como se fosse, assim, não existisse. Se você chegar para alguém que já estuda na USP e perguntar: "Você conhece algum aluno que entrou pela transferência?", a provável resposta é não. E muitas das pessoas que inclusive eu perguntei antes de passar, falavam assim: "Olha, a opção das pessoas muitas vezes é prestar a FUVEST de novo, ao invés de prestar a prova da transferência". E assim, é uma completa mentira. Por quê? Por exemplo, eu não vou te dizer que eu sou o cara mais inteligente do mundo. Eu sou uma pessoa esforçada e eu tinha como sonho estudar lá. Então eu fiz por merecer e eu tenho certeza que você que está aí do lado, se você quiser, você também vai conquistar essa vaga. A gente não pode falar que a prova ela não é difícil. Realmente ela é difícil. Porque senão, as vagas que estão ociosas, elas já estariam preenchidas. E concorda que se a evasão for menor que a ocupação, a gente acaba com essa questão de vagas vazias, né? Vagas que não estão sendo aproveitadas. Então, você pode ver, existe sim uma dificuldade. A questão é que a concorrência é muito menor. E aqui, como você já está cansado de ouvir nos nossos vídeos, a gente sempre tem a nota de corte. E é uma coisa que você está acostumado a ouvir, né, na FUVEST, qual que foi a nota de corte? Então, sei lá, ó, medicina esse ano foi 83 de 90. Então você pensa isso de nota de corte para ir para a segunda fase. Na transferência, a gente tem uma nota de corte que ela está relacionada ao quê? Uma nota mínima. Então você tem que fazer pelo menos aquela nota para você poder ser encaminhado para uma segunda etapa, onde aí sim vai ser feita uma classificação. O que acontece na transferência, e é muito, mas muito comum mesmo, mais do que você imagina, é sobrarem vagas porque as pessoas elas não atingem essa nota de corte. Então imagina, como se a pessoa estivesse prestando medicina na USP agora pela FUVEST. E aí tá aquele mundo de gente prestando. E para você ter a sua nota considerada, você precisava ter feito acima de 83. Concorda que muita gente ficou de fora? A única diferença que tem da transferência para a FUVEST ou da FUVEST para a transferência é que ao invés de 90 questões de todas as matérias, na transferência você vai fazer 80 questões e elas são apenas de matérias específicas. Isso também a gente já comentou em vários vídeos aqui do nosso canal e se você quiser entender um pouco melhor, eu recomendo que você busque, mas o que eu posso te garantir é que não é lenda urbana. Os alunos que vêm de transferência, eles existem, e inclusive eu convido você a conhecer mais um pouco da história deles aqui no nosso canal, onde a gente tem diversos depoimentos de alunos aprovados. Boa, Pedro. Quarto mito agora. Não posso prestar se estou com matrícula trancada. Olha, essa dúvida é todo santo ano. E assim, não é uma vez, não são duas, é muito, mas muito recorrente essa dúvida. E assim, eu entendo a dúvida na cabeça do aluno, muitas vezes porque ele é mal assessorado, tanto pela secretaria da faculdade que ele faz, quanto na secretaria da instituição que ele está buscando transferir. É lógico, isso é de caso para caso, a gente não pode generalizar, mas assim, quando falta informação, o que paira é a dúvida, né? Então, assim, até mesmo por ter sido professor de alunos que estavam trancados nas suas faculdades e ingressaram na USP sem problema nenhum, eu te afirmo, você, aluno que não por algum motivo, seja financeiro, seja por não estar aguentando mais a faculdade, seja porque você decidiu que lá não é o seu lugar e que você quer mudar para a USP, você pode sim estar trancado. Eu não vou saber dizer ao certo a lei em si, mas o que eu fui orientado, por exemplo, é assim, que existe uma lei que ela atribui como vínculo entre o aluno e a faculdade também você está trancado. Então não basta, assim, não é só você estar regularmente matriculado, acompanhando aula, que comprova o vínculo entre aluno e instituição. Você está com a matrícula trancada, também comprova esse vínculo. Então você
mas uma vez que está com a matrícula trancada, você pode ficar 100% despreocupado. Vai lá, faz a sua prova, dá o melhor de si, que se tudo der certo no final, você vai estar voltando a cursar normalmente uma graduação, agora sim, na melhor universidade da América Latina. Boa, Pedro. E realmente, essa é uma dúvida que chega direto aí pra gente. O pessoal não sabe, mas agora já está mais que explicado, 100% aí. Bom, quinto mito aqui. Qualquer curso pode transferir para qualquer curso em qualquer momento. Olha, esse é outro detalhe muito importante. E assim, se a dúvida que a gente mais recebe, eu posso te dizer, é com relação a isso de estar trancado, a segunda maior dúvida que a gente recebe é logo que sai o edital. Por quê? Quando sai o edital, saem as vagas. Então tem lá a planilha, onde estão listados curso a curso, e aí tem o semestre. Que tem vaga, quantas vagas são, e aí são as duas dúvidas que vêm para a pessoa, tipo, eu estou fazendo gastronomia, eu posso transferir para engenharia na Poli? A resposta para esse caso específico é pode. Por quê? Porque a Poli, ela tem autonomia, assim como todos os outros institutos, de escolher, de ditar se eles vão aceitar alunos de origens de outros cursos não semelhantes ou se eles vão restringir apenas aos cursos semelhantes, e ainda existem institutos que limitam apenas ao mesmo curso. Então, por exemplo, de um lado desse espectro, a gente tem a Poli, que ela permite que você, de qualquer curso, preste a transferência e ingresse em engenharia. No meio disso, a gente tem, por exemplo, eu acho que um exemplo legal de dar é da Faculdade de Saúde Pública. Então, lá no edital da saúde pública, eles até listam quais são os cursos afins que você pode estar fazendo para que você tenha a sua inscrição, a sua prova, o processo seja validado para você. Então, você não precisa necessariamente estar no curso, você pode estar em alguns dos outros cursos da área. E aí, completamente oposto ao que a gente comentou da Poli, existe, por exemplo, medicina, existe, por exemplo, direito, e esses cursos, sim, eles limitam, eles restringem apenas a alunos que estão fazendo o mesmo curso. Então, por exemplo, medicina só vai aceitar a sua inscrição ou o seu resultado, caso você seja aprovado. E, José, isso é muito interessante também de falar, porque muitas vezes a pessoa, ela não se preocupa se lá no final vai ser aceito ou não. Ela simplesmente se inscreve, vai lá e faz. E muitas vezes ela pode estar jogando dinheiro no lixo, perdendo tempo, sendo que ela podia saber antes que ela não estaria apta a prestar. Então, por exemplo, se você está fazendo odonto e você quer mudar para medicina, você não vai poder, porque a faculdade de medicina ela restringe apenas alunos que estão matriculados, né, que estão com algum vínculo com outra instituição de medicina. Eu ainda posso tocar em mais um detalhe que é uma observação muito importante, o exemplo de Direito Ribeirão. Direito Ribeirão, ele não tem só essa limitação do curso. Então, assim, se eu estou fazendo engenharia, eu não posso prestar Direito Ribeirão. Eu só vou poder prestar Direito Ribeirão se eu estiver fazendo já Direito em outra graduação, em outra faculdade. Mas o ponto que a Faculdade de Direito de Ribeirão ainda sobe o tom é dela restringir não só ao curso de origem, mas também o ano que você está. Por exemplo, eu estava quase me formando e mudei para Poli, não teve problema nenhum. Mas, por exemplo, se eu fosse um aluno que estava fazendo direito e tivesse, sei lá, no terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante semestre, até quase me formar, eu não poderia prestar essa prova. Apesar de estar num curso de origem da mesma coisa que eu vou prestar, então eu estou fazendo direito e vou prestar direito, a Faculdade de Direito de Ribeirão ela restringe apenas aos alunos do primeiro ano. Isso significa o quê? Significa que você que está me ouvindo agora, que não passou na FUVEST, acabou de se inscrever em outra instituição e vai cursar esse primeiro ano de direito, você está apto a prestar a transferência desse ano. O que acontece se você prestar a transferência esse ano e não passar?
você vai continuar na sua faculdade e aí você não vai mais poder prestar transferência. E aí vai vir aquela grande dúvida na sua cabeça. Bom, mas se o caminho para mim é transferência e eu já passei do segundo semestre, qual que é a solução? Eu sinto muito em te dizer. Se você quer insistir na transferência e se você é da área do direito e já passou do primeiro ano, a única solução é você encerrar a sua matrícula nessa graduação, nessa faculdade e começar em outra. Muitas vezes isso acaba sendo muito trabalhoso. E aí, ou o aluno decide tocar o barco e seguir na graduação que ele já faz, ou ele escolhe prestar a FUVEST, né? Então, assim, esse é um pouco do espectro do que acontece com relação ao curso de origem e o que eu posso prestar. Você tem que prestar atenção, e eu tenho certeza que você conseguiu perceber que não existe uma regra. Depende do seu instituto, depende do edital da segunda fase. Lembro também que a gente já falou aqui nos nossos vídeos que existe uma lógica, existe uma maneira correta de você analisar os editais, você estudar quais são as regras do jogo para transferência para a USP, onde você sempre primeiro vai analisar o edital específico da segunda fase e depois você vai analisar o edital da primeira fase, que ele é mais genérico. Exato. Então, por exemplo, até tocando nesse caso de Direito Ribeirão, porque é um curso que é muito visado aí pelo pessoal, então assim, pô, tô no primeiro ano de faculdade, prestei a transferência no meio do ano, pô, não deu certo eventualmente. Aí no final do ano você vai lá e tenta prestar FUVEST. Você também pode prestar outras faculdades, então, pô, você presta a Unesp, presta outras faculdades particulares também por seu interesse, né? Que aí você também pode tentar a transferência no ano seguinte. É uma opção também. Estou dizendo que é fácil, que é o melhor caminho? Talvez não, depende de caso a caso. Mas é uma possibilidade, porque aqui nossa missão aqui é meio que te mostrar as possibilidades que tem, não é te levar a caminho algum. Quem decide é. Exatamente. Então agora o sexto mito. A prova de transferência é exclusiva para quem quer mudar de faculdade. Ô, Parece José, verdade, né? isso. É bastante interessante a gente comentar sobre isso, porque a gente já falou aqui diversas vezes sobre as vantagens de você prestar a transferência, né? Que você não vai concorrer com quem está na escola, com quem está no cursinho, você vai concorrer única e exclusivamente com quem já, assim como você não passou na FUVEST e está fazendo uma outra faculdade a não ser a USP. E aí que tá, você não vai concorrer só com pessoas de outras faculdades, você também vai concorrer com portadores de diploma. Então, se você está ouvindo a gente, caiu de paraquedas aqui, você já tem o seu diploma e você quer ir em busca de uma segunda graduação, fique sabendo que você não precisa prestar a FUVEST novamente. O exame de reingresso, como a gente chama, existem várias formas de, várias nomenclaturas diferentes, né? Mas o principal é que a transferência ela atende a dois públicos. O primeiro delas é você que está fazendo uma graduação, está no seu primeiro ano, enfim, está no meio do curso, até mesmo se a transferência permitir, está um pouquinho mais para o final, como era no meu caso, e aí você pode prestar. Mas você fique sabendo que você vai concorrer sim com pessoas que já têm o diploma. Isso eu não vou te dizer que se é mais fácil, se é pior, para mim ainda continua aquela máxima, que na transferência externa sempre sobram vagas, e você disputa consigo mesmo. É uma briga para saber até onde é o seu limite. Então não tem muito essa de concorrência e tal, mas respondendo esse mito, né? Não, a prova de transferência ela não é exclusiva para quem está numa graduação. Ela também atende a quem já terminou uma graduação e aí está em busca do seu segundo diploma. É isso aí, Pedro. Existem algumas exceções de curso que realmente, pô, às vezes você não precisa nem fazer a primeira fase, né? Se você é portador de diploma. Que é o caso da Poli, por exemplo. Exato. Isso, por exemplo, para poli, então você está ouvindo a gente aqui, você formou em matemática, física ou qualquer outro curso. A poli permite isso. O que você vai fazer? Ah, agora eu quero fazer a minha segunda graduação em engenharia na poli. Você vai lá na secretaria, existe um período que ele é diferente das inscrições, do período de inscrições para
para transferência normal. Você vai lá, você se informa melhor como que funciona esse período. Cada faculdade tem o seu período diferente. Cada faculdade ela vai pedir os documentos que comprovem que você concluiu o curso com sucesso, enfim, já tem a sua primeira graduação. E normalmente, como funciona? Você vai pular a primeira fase. Você não vai precisar fazer a primeira fase dos 80 testes. Se você está, por exemplo, prestando para poli, você já vai direto para a segunda fase, onde são as questões dissertativas. Aquela famosa prova, se você me conhece, ou se você conhece a prova, é onde o filho chora e a mãe não vê. Mas é isso, José. Essa prova também atende aos portadores de diploma. Boa. Agora essa daqui, que a gente ouve falar muito também, e é a mais contra-intuitiva de todas, que é mais, o sétimo mito, né? Que é mais difícil que a FUVEST. E assim, é engraçado, né? Porque geralmente quem passa por transferência é geralmente quem não passou no FUVEST. Não é regra, mas geralmente é por esse caminho, né, Pedro? Olha, José, eu sempre ouvi isso, por exemplo, que eu comentei no começo do vídeo, do mito da transferência externa, né? Aquela ideia de que se você chegar na USP e perguntar, pô, quem aqui entrou pela transferência levanta a mão, e ninguém levanta a mão. Como eu falei, eu tenho amigos que eu perguntava, pô, você conhece alguém que entrou pela transferência? E aí o pessoal falava, ih, mano, isso daí nem existe. A prova é tão difícil que ninguém entra. Normalmente as pessoas prestam novamente a FUVEST. E no final, não é assim que funciona. A transferência, ela permite que você explore competências diferentes. Se a FUVEST ela explora todas aquelas matérias de ensino médio, redação, português, inglês, geografia, história, matemática, física, química, a transferência externa ela vai direcionar toda a sua atenção para matérias específicas. Então, assim, pô, eu gostava de todas as matérias, não tinha muita frescura. Mas, por exemplo, eu já conversei com gente que fala assim: poxa, eu odiava geografia, história. E a pessoa é de exatas. Então, a transferência ela vai tentar explorar esse gosto da área que você já escolheu. Então, por exemplo, se você está prestando exatas, a sua primeira fase vai ser cálculo 1, física 1, português e inglês. O que eu imagino? Bom, se você está na área de exatas, cálculo 1 e física 1 são as matérias que você gosta. Inglês depende da sua facilidade. Eu já encontrei tanta gente que, assim, já era fluente, tirou de letras 12 questões de inglês, assim como as pessoas que precisavam aprender um pouco mais sobre skimming, né, que a gente já viu bastante aqui, inclusive no nosso canal. Se você procurar aqui na playlist de inglês, você vai aprender um pouco mais sobre skimming, que é uma técnica para você aplicar nessas questões de interpretação de texto, e você vai ver que não tem segredo nenhum. E português, eu ouso dizer que é um nível mais simples do que o da FUVEST. Mas isso que o José falou é 100% verdade. Assim, eu conheço gente que não passou na transferência e passou na FUVEST. Assim como eu conheço gente que não passou na FUVEST e passou na transferência. Assim como a pessoa que vos fala. Eu nunca fui para uma segunda fase da FUVEST. Eu nunca acertei mais do que 50 pontos. E sabe aquela prova que onde o filho chora e a mãe não vê da poli? Então, nela eu passei. Então, assim, depende muito de pessoa para pessoa. Mas, assim, para mim é indiscutível que se você quiser, se você fizer por merecer, e como que você vai saber se eu estou merecendo? Começa a contar quantas horas de bunda na cadeira você tem por dia, quantas horas você passa estudando, quantas provas antigas você fez, com quantas pessoas você conversou, quantas dúvidas você já tirou, tanto as suas quanto ajudar as outras pessoas, e aí você vai começar a medir se você está merecendo ou não essa vaga. A única coisa que eu posso te dizer é, pela FUVEST ou pela transferência, a realidade da transformação que a USP vai trazer para a sua vida é a mesma. O José está aqui de prova, ele entrou pela FUVEST, eu estou aqui de prova e eu entrei pela transferência. A gente teve à nossa disposição as mesmas oportunidades. Eu posso te falar, quando você está com os dois pés na USP, é muito melhor do que você imagina. É bom demais. Boa, Pedro. E ainda queria adicionar dois comentários aí à sua resposta. Primeiro aí, que seria na sua questão, né, de horas citadas na cadeira, horas de estudo, dedicação, adicionaria outra variável aí, que é o número de vídeos que você vê nosso. Porque, assim, a gente está dando informações aí para você se preparar, motivos para você estudar antes,
assim, vários conteúdos para tentar encurtar essa sua jornada aí, porque, como o Pedro aí também já comentou em outros vídeos, um grande tempo que ele perdeu foi tentando entender a prova, as regras do jogo e como funciona e qual é a melhor maneira de se preparar. E aí a gente já te deu isso de bandeja. Não é nem um grande tempo, né? A gente contabiliza em anos. Eu prestei a primeira vez a transferência em 2012, no meu primeiro ano da graduação. Eu cheguei de paraquedas, eu não sabia o que eu ia encontrar na primeira fase, eu não sabia nem que eram só 4 matérias, eu não sabia que era cálculo, não sabia que era física. Assim, eu fui cru. E o que isso me custou? Me custou mais anos até eu conseguir entrar. Naquele ponto, a transferência não era a minha prioridade. Mas desde lá já tinha aquele sentimento que a gente já falou aqui em vários dos nossos vídeos de não pertencimento, enfim. Mas o ponto principal deixa comigo essa questão do tempo, dos anos para aprender. Eu já paguei esses anos. Então você não precisa passar 2020 reprovar, 2021 reprovar. Se você seguir tudo que a gente está falando aqui, quando a gente diz que aqui no nosso canal você encontra tudo que você precisa saber sobre a transferência externa, a gente não está exagerando. Tudo que a gente vai estar te falando aqui faz a diferença no tempo de preparação. É lógico, você pode chegar ser aprovado com 3 anos de tentativa, da mesma maneira que você pode ser aprovado logo no primeiro. E assim, eu não preciso nem te perguntar qual das duas você prefere, né? Então, esse ponto está resolvido. Pois é, e eu gosto de uma frase muito enigmática, enigmática não, né? Inspiradora, basicamente, que é assim: se você pudesse vender a experiência pelo que ela te custou, você estaria rico. Então, assim, isso vale para quase qualquer aspecto aí da sua vida. E outro ponto aí, só para finalizar o sétimo mito, né, que é mais difícil que é o Veste, tem a questão também das obras literárias. Então, assim, em português, você tem que ler, sei lá, 8 livros aí da FUVEST, né, para fazer a prova e, sei lá, cai 4, enfim. Eu lembro que eu estudei, eu li os livros e tal, mas, assim, na transferência não tem isso. Não tem uma bibliografia ali, pô, tem que ler Tio, sei lá, Capitães da Areia, enfim, não tem isso. Nem cai mais, Capitães da Areia. Eu nem sei mais, tô desatualizado. Eu descobri isso esses dias, acredita? Eu fiquei chocado. Como que deixaram a baleia de lado? Mas assim, e isso que o José falou é muito importante até das bibliografias. Por quê? Porque até mesmo você que está me ouvindo e vai prestar humanas, você também não vai precisar ler livro. Na sua prova vai cair apenas cultura contemporânea, que é uma mistura de geografia com história, né? Português e inglês. Ah, são mais questões de português do que para a área de exatas e a área de biológicas. Ok, mas a área de biológicas e de exatas são 4 matérias. A gente já falou aqui de exatas, mas biológicas tem genética, bioquímica, português e inglês. E humanas tem cultura contemporânea, português e inglês. Então, por ter 3 disciplinas ao invés de 4, eles aí mudam a proporção de questões, né? Então, se não me engano, são 34 questões de português e 12 de inglês. As questões de inglês não mudam. Boa. E só uma outra correção aí, se eu não me engano, Baleia era de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Mas Nossa, olha que bola fora! Bola fora! pois é, vamos seguir aí. A gente finge que não aconteceu. A gente corta na edição ali, ó. Bom, oitavo mito. Se eu vim de faculdade do exterior, não posso prestar a transferência. Olha, José, é, assim, quem acompanhou um pouco da nossa trajetória nesse último ano, assim, se soubesse o tanto de aluno que a gente teve de fora do Brasil querendo voltar, e assim, inclusive no edital, isso está bem explícito. Você pode prestar transferência se você for brasileiro, isso de nacionalidade, ou se você for estrangeiro, né? Da mesma forma que você pode prestar a transferência se você estiver fazendo uma graduação aqui no Brasil ou fora. A única coisa que vai mudar, obviamente, são os documentos que você vai entregar. Então, assim, se você está fazendo medicina fora do Brasil, isso a gente tem acompanhado bastante, né, José? O pessoal que está na Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, fazendo medicina, Rússia, que lugar mais que o pessoal costuma ir para fazer medicina? Eu sei que a gente teve contato bastante com esse pessoal e assim, sabiam dessa possibilidade.
A gente teve contato também com o pessoal de engenharia que fazia fora, de ciência da computação, e essa galera estava um pouco mais antenada. Mas assim, se você está prestando, se você está fazendo uma graduação fora, ou se você conhece algum amigo seu que está fazendo uma graduação fora do país e tem a vontade de voltar, com certeza a transferência externa é um caminho sensacional para essa pessoa conseguir uma vaga na melhor universidade da América Latina. Boa. Se eu não me engano, lá no edital eles chamam de IES, né, que é a Instituição de Ensino Superior, que geralmente é algo mais genérico, né, para abordar a universidade, faculdade. Mas enfim, Isso. é a mesma coisa, tá, pessoal? Não é nada demais, não. Beleza. Agora, nono e último mito. Vou atrasar minha graduação com a transferência. Meia verdade, né, Pedro? É, você viu que eu até fiz uma pausa dramática, né? Porque dói. Olha, assim, tudo na vida você sabe que é uma questão de troca, né? Então, assim, é um ponto complicado, ainda mais se você está naquela fase de indecisão se você vai prestar prova ou não. E eu tenho certeza que se você ouviu isso e se identificou, se você está nessa fase de indecisão, com certeza um dos pontos que está colocando na balança é se você vai demorar muito mais para se formar ou não. Eu vou te contar mais uma vez a minha experiência. Bom, eu estava na FEI, eu já estava quase me formando, e aí o que, que eu percebi? Bom, eu vou mudar. Obviamente, eu ia atrasar minha graduação. Por quê? Porque na FEI, mais 6 meses, eu estava formado. Enquanto, se eu viesse para a Poli, obviamente a Poli não ia aceitar todas as matérias a ponto de eu e fazer mais 6 meses e estar formado. Então, assim, é sem ilusão. A gente não pode viver num mundo de fantasia achando que tudo, assim, vai ser magicamente resolvido. Mas um contraponto que eu tenho para essa questão de atraso na graduação é uma possibilidade. A USP, ela me deu uma possibilidade que a minha faculdade anterior não me dava. Hoje eu consigo puxar matérias. Então, assim, eu tenho alguns colegas, inclusive, assim, que entraram pela transferência antes do que eu estou me formando antes do que eles. Por quê? Porque além de eu ter conseguido eliminar bastantes matérias, eu, além disso, fui puxando todas as matérias que eu conseguia. Então, assim, por semestre a gente pode fazer, normalmente, assim, um semestre normal na USP a gente tem 27, 28 créditos. E você pode pegar até 39, 40. Então, eu passei uma boa sequência de semestres pegando 40 créditos todos. Então, isso eu consegui encurtar. Na faculdade que eu fazia, eu recebia a minha grade pronta. Então, assim, era tudo muito quadradão. Eu não tinha liberdade para mexer nisso. Então, assim, se você vai atrasar um semestre, 2 semestres, isso vai acontecer. Mas você consegue compensar isso puxando matéria. Então você vai conseguir equivalência de várias disciplinas, você ainda tem como colocar as disciplinas que elas não foram aceitas, você pode procurar em qualquer outro curso da USP se existe alguma matéria que ela seja compatível com aquela regra dos 75% que a gente comentou. Por quê? Porque na USP você tem que fazer as disciplinas obrigatórias, você tem que fazer as disciplinas que são as optativas livres e você tem que fazer as eletivas. Então, essas matérias que você fez, que elas não foram aceitas, mas que você consegue, por exemplo, se achou uma matéria, por exemplo, vou dar um exemplo bem cru assim. Bom, eu fiz mecânica dos fluidos da FEI. No meu curso da Poli, a gente não tem mecânica dos fluidos, a gente tem fenômenos de transporte. Beleza, eu consegui dispensa de fenômenos de transportes utilizando termodinâmica, transferência de calor, mecânica dos fluidos 1 e 2, enfim. Eu peguei várias matérias para dispensa só dessa. Mas, por exemplo, eu podia pegar a mecânica dos fluidos que eu fiz na minha outra faculdade e tentar aplicar como uma dispensa, uma equivalência para uma disciplina de um outro instituto que não seja a Poli, e aí eu conseguiria como se fosse ocupar essa vaga de optativa livre, né? Então, é como se eu estivesse cursando, vamos dizer hipoteticamente, não aconteceu, tá? Para deixar bem claro. Mas, por exemplo, eu, Pedro, vou dar entrada, eu faço Poli, eu vou dar entrada com um pedido de dispensa, de equivalência, da mecânica dos fluidos que eu fiz na FEI, com a mecânica dos fluidos, por exemplo, que o pessoal faz lá na engenharia de Lorena. Aí vamos dizer que num cenário hipotético, isso é aceito. Então,
tanto a carga horária quanto a ementa bateu, e aí eu consegui dispensa. Então, obviamente, essa matéria ela vai entrar para mim como optativa livre. E nisso você vai diminuindo esse tempo que foi acrescentado na sua graduação, que vai ter um tempo, que vai ser pelo menos um semestre, vai. E assim, você precisa lidar com isso. Se você não está confortável, se você não tem condições de atrasar um pouco a sua graduação, enfim, é uma coisa a se pensar, mas com certeza você consegue correr atrás do prejuízo depois que você entra. Eu costumo falar em muito que assim, a gente tem que encarar a transferência como se ela fosse uma escada, onde você vai subir um degrau de cada vez. Não adianta você chegar para mim me perguntando como funciona a equivalência, como funciona isso, como funciona aquilo, se você nem na transferência passou. Para mim, isso chama sofrer por antecipação. Imagina, você passa uma semana naquela tristeza, pensando quanto você vai atrasar sua graduação, mas, querido, a prova ela é difícil a ponto de sobrarem vagas. Então, assim, primeiro, esteja dentro. Depois você se preocupa com isso. Então, acho que essa é a minha dica principal. Tenha sempre em mente que, assim, é muito difícil, para não dizer quase impossível. Ah, eu estou no meu segundo semestre na minha faculdade X. Eu vou mudar para USP, nessa virada de semestre, é como se eu fosse para o terceiro. Olha, pode ser que você até vá para o terceiro, você pegue algumas dependências, enfim. Mas o que eu tenho para te dizer é: você consegue correr atrás do prejuízo. Mas assim, fique tranquilo, um passo de cada vez e que no final vai dar tudo certo. Com certeza. Acho que eu sou até esse negócio de dar para correr atrás, eu sou quase um exemplo vivo aí, porque, assim, tenho vários outros colegas que também estavam comigo nessa jornada. Pô, tem algum semestre ali que acontece alguma coisa que fica mais difícil. Então, por exemplo, eu tive semestre que eu reprovei 4 matérias no mesmo semestre. Isso é bastante, ele era quase metade das matérias do semestre, mas assim, eu ainda consegui me formar em 5 anos. Pô, é milagre? Não é milagre, é um negócio que eu me esforcei mais em alguns semestres. Pô, fiz que nem o Pedro. Pô, tem um semestre ali mais complicado, que eu peguei 39 créditos. Deixei de fazer, por exemplo, às vezes um grupo de extensão, dei um foco maior na minha graduação e assim, não é nada, pô, nossa, é impossível. Não é isso. Você vai conciliando, pô, vai pegar todas as matérias difíceis no mesmo semestre? Não. Seja estratégico, pega uma matéria mais simples, uma optativa naquele lá que também é mais tranquilo, uma matéria que é AD. Então, assim, você consegue super tranquilo remanejar. Tranquilo no sentido de você consegue planejar. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas é muito possível. Eu acho, José, que ainda um ponto muito importante de falar, assim, eu estou dando o meu exemplo, mas vale ressaltar que eu saí de engenharia mecânica e eu fui para engenharia de Minas. Então, assim, eu comentei que eu consegui dispensa das matérias do semestre básico, obviamente, por quê? Porque, de um lado, eu estava fazendo mecânica, não tem nada a ver com as matérias específicas da Minas. Então, obviamente, eu precisei. Mas você está fazendo medicina veterinária e vai mudar para veterinária? Obviamente, as suas chances de ter esse tempo de atraso muito menor, ou até mesmo ter a possibilidade de ficar elas por elas, é muito maior do que no meu caso. Mas, mais uma vez, eu estou trazendo o meu caso porque aí é conhecimento de causa. Não é hipotético, não. É o que realmente aconteceu, é de papel passado. Eu já tenho as minhas equivalências prontas, já saíram, eu já estou no final da graduação da Poli, eu estou quase me formando, então eu já sei o que aconteceu e sofri aqui, ó, na pele. A minha pele estava no jogo. Então, assim, eh, fique um pouco mais tranquilo se você está indo de uma engenharia para a mesma engenharia. Então, Pedro, eu estou fazendo elétrica e vou mudar para elétrica. Tranquilo, querido. Nem se preocupa tanto com essa questão de atraso. E assim, se você está no primeiro ano da graduação, eu não quero nem ouvir você falar questão de atraso, porque se você acabou de começar, não tem nem o que atrasar, né? É assim, eu estou no primeiro semestre da faculdade e eu vou transferir para o segundo da Poli. Querido, você não vai atrasar nada. Você vai continuar e você não vai perder nada. Essa questão de atraso, ela se aplica muito mais a pessoas como eu que estava do meio para frente da graduação, tá? Então, mais uma vez, recapitulando muito rápido esse tempo ele pode existir ou não. Se você estiver mudando de um curso X para um curso X, só que é na USP, então o exemplo que eu dei é, se você está fazendo veterinária e vai mudar para veterinária na USP, tranquilo.
Assim, pode ser que tenha alguma discordância entre uma matéria e outra, mas não fique preocupado. Mas agora, se você está querendo mudar da água para o vinho, aí não tem milagre que aconteça, né? Não tem como fazer, assim, algum hacker entrar no sistema da USP e preencher tudo como se você já tivesse feito. Não tem milagre. E é o exemplo que eu dei. Eu saí de mecânicas. As matérias que eram do semestre comum, cálculo, física, todas essas, eu peguei dispensa, eu nem precisei fazer. Mas assim, as matérias específicas não tem o que ser feito. Fala aí, não teria nem graça também, né? Porque, pô, você formar engenheiro de Minas em 6 meses, não ia fazer nem sentido e, pô, você nem ia Exato, participar do negócio. exato. E assim, eu penso que até mesmo nesses casos de cursos que são a mesma coisa, né, só muda a instituição, assim, eu também penso, obviamente, não tem ninguém aqui que não tem nenhum, nenhuma pessoa, como eu posso dizer, não é inocente assim, né, mas eu penso no sentido de, cara, você tá achando que você tá quase se formando na sua faculdade, falta 6 meses, você vai mudar pra USP e assistir só 6 meses de aula e pegar o diploma, às vezes você tem que estar querendo um pouquinho demais, se você não está vivendo aí no mundo das fantasias, cara, o negócio é sério. Assim, eu não quero desqualificar nenhuma faculdade do Brasil, mas a gente está falando da melhor universidade da América Latina. Não é fácil de entrar, seja pela maneira que for, não é fácil de sair, e aí a gente tem conhecimento de causa, inclusive o José acabou de se formar, é, um dos primeiros que eu conheço que rompeu a bolha, mas é aquilo, assim, sempre vão existir prós e contra. E o que eu posso te dizer é que a USP ela tem muito mais prós do que contra. Exato. Acho que essa questão aí de atrasar a graduação ficou bem claro aí, acho que deu para todo mundo entender muito bem, foi bem sucinto aí, bem esclarecedor. Bom, dos mitos, eram basicamente esses 9 mitos. Se você tiver algum outro mito que você já ouviu falar e às vezes nem sabe se é verdade ou não, será que é verdade, será que é mito? Comenta aí embaixo, que aí a gente vai te responder aí, tanto nos comentários ou gravando outro vídeo. Aí você vai ficar antenado nas suas redes aí para saber. Mas a gente vai te responder isso. Bom, eu acho que por hoje é isso. Mais algum recado final aí, Pedro? Bom, Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez de você ter chegado até o final do vídeo. Isso mostra que você está comprometido. Existem dois tipos de pessoa: os curiosos. Os curiosos eles sempre vão fazer volume na relação candidato-vaga. Então, assim, você pode ver os editais dos anos passados. Sempre tem mais gente do que vaga. Mas como milagrosamente no final essas vagas que em teoria seriam preenchidas não são? Acontece que é muito curioso. Muitas pessoas vão, assim como eu fui da minha primeira vez, vem dado assim, é como se fosse cego em tiroteio. Ah, não vou dizer que não tem alguém que acerta ali e que passa. Com certeza, a gente sabe que na vida a gente encontra de tudo. Mas o principal é que se você conhece o que você está fazendo, com certeza a chance de sucesso do outro lado é muito maior. Boa, Pedro. Então hoje a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, comenta aí, entra no nosso grupo do Telegram, entra na nossa comunidade do Facebook e esteja antenado aí que a gente está sempre soltando informações para você sobre a transferência externa. Tudo que você precisar saber. Abraço!